Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Aqui você está no canal Sobrevivência. Nós temos um compromisso com o que é verdadeiro e trouxemos um assunto especial. Você pode entrar no canal e conhecer outros vídeos. Nós temos vídeos acadêmicos, todos com artigos científicos, históricos, todos bem embasados. E hoje nós queremos entregar para você o mapa, a fé verdadeira. Você sabe como chegar à cereja do bolo, como encontrar aquilo que agrada ao Criador, não aos homens, que fora forjado somente por homens. Aquilo que realmente implica que é um testemunho vivo desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Nós vamos mostrar para você. Dentre as fés, nós temos elementos que caracterizam a religião. Dentro de crenças e doutrinas, Mariane, o que nós temos? O núcleo de uma religião é a fé em algo considerado sagrado ou em um poder sobrenatural. Então, toda religião, toda fé, ela está embasada em elementos que forjaram a sua doutrina. Alguns acontecimentos, pode ser sobrenatural, pode ser deixado escrito, e com esse núcleo de doutrinas, você estabelece práticas e rituais. O que são práticas e rituais, Mariane? As crenças são expressas através de ações como orações, cultos, cerimônias, festivais e peregrinações. Então, todas as religiões estão embasadas nessas características. E vamos analisar uma por uma e queremos ser objetivos aqui. Se você não conhece os detalhes, vá comentando aí, deixando seu comentário também. Nós vamos falar sobre a liturgia dos cristãos católicos. Nós vamos falar de várias outras aqui, mas colocamos essa como primeira. Todos os ritos do catolicismo, toda a liturgia está embasada na morte e ressurreição de Cristo. O catolicismo surgiu após a ascensão do cristianismo. O governador na época, na verdade, o imperador Constantino, esse é o nome correto, para firmar o seu governo, fez uma organização dentro das suas leis, dentro das suas ordenanças, e para que não houvesse nem um burburinho e nem uma revolta, como já havia em outros lugares que ele invadiu no passado, que os romanos invadiram no passado, então ele precisava de criar uma fé sólida. Como estava em ascensão os discípulos do Cordeiro trabalhando a todas as nações, levando as mensagens, Constantino então abafa toda essa estrutura perfeita, que é uma estrutura hebreia, não é judaica de nenhuma forma, mas ele abafa toda essa estrutura perseguindo, recolhendo toda a escritura, e ele cria o cristianismo. Batiza novos nomes aos personagens bíblicos de acordo com as suas crenças, as crenças do romanismo, dos romanos, e então ele se apodera dessa vertente que estava crescendo no mundo inteiro. Se você não sabia disso, não saia daí que você vai ver outros detalhes interessantes nesse vídeo. Aqui ainda nós temos informações que vêm falando sobre as encenações, sobre a liturgia, sobre as datas das comemorações dessa fé cristã católica. Mais à frente nós encontramos o tradicionalismo litúrgico dos cristãos evangélicos. O cristão evangélico ele surge com movimentos, Wycliffe, Martinho Lutero, principalmente Lutero, que faz a separação dos livros que eles acham ser sagrados e cria agora uma Bíblia de origem protestante. Na época, ele excluiu, por exemplo, livros como o livro de Apocalipse, 1 e 2 Pedro,
Judas, né, o livro de Judas no Novo Testamento. Então, a revolução protestante ocorre e dali surgem as vertentes cristãs evangélicas, né? Várias delas vão surgindo no decorrer do tempo e surgem ainda hoje. Também são embasadas na morte e ressurreição do Cordeiro. Também usam um calendário que antes era juliano, agora gregoriano, para realizar a liturgia de culto, as suas pregações, as suas celebrações, as datas comemorativas. A tradição e liturgia dos etíopes, é curioso, Mariane, que os etíopes, eles vêm também de uma vertente cristã ortodoxa, tá? É baseada, muito parecida com a católica, né? Possui ritos parecidíssimos, porém eles usam uma versão diferente da Bíblia. Enquanto os evangélicos retiram alguns livros, que nós vamos mostrar daqui um pouco para vocês, os etíopes mantêm, certo? Assim como os católicos, os etíopes possuem alguns livros que são chamados pelos protestantes como apócrifos, estão na Bíblia etíope, né? Ela está sendo muito comentada ultimamente nas redes sociais, você vai ver se ela tem todo esse poder, esse potencial aqui nesse vídeo, mas o interessante de toda essa liturgia deles é que eles possuem uma quantidade acima de 80, chegando até 125 livros em algumas versões de suas Bíblias, tá? Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas a liturgia aqui, ela é muito parecida com a liturgia católica. Nós temos a tradição e a liturgia dos judeus, que eu vou mostrar e provar para vocês que ela surge posteriormente. Não é a mesma hebreia, tá? A Mariane, se eu esquecer de alguma coisa que a Mariane me ajuda a recordar, eles se baseiam em novas revelações que estão contidas no Talmud, não só as da Torá, mas também revelações que foram feitas para a sua liderança desde a época da invasão de Jerusalém pelos gregos. Naquela época, todo o sacerdócio foi destituído e ali eles implantam um calendário à parte. Além do calendário cívil, que contém a semana normal, como nos dias de hoje, eles incluem um calendário litúrgico baseado no movimento da lua, certo? Então, todo o seu Shabá festivo, das suas festividades, vão se basear no calendário litúrgico e o sábado semanal no calendário cívil. Eles possuem 2 calendários, tá? Mas existem muitas formas de observar isso tudo. Eles se baseiam no início do sábado ao pôr do sol, né? Ao anoitecer da sexta-feira, e guardam o sábado durante um período de aproximadamente 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol. Enquanto o cristão e o evangélico tem o dia de descanso no domingo, né? Porque eles julgam o Cristo, o Jesus ter ressuscitado no domingo, o judeu, não considerando Jesus como salvador de nada, apenas um profeta comum, alguns judeus messiânicos inclusive, eles mantêm o sábado como a ordenança sagrada, né? Tem o dia do perdão, tem a Páscoa, né, Mariana? E uma série de coisas ali que nós vamos detalhar mais à frente. Nós temos a tradição e a liturgia da comunidade Qumran, que até hoje não entraram num consenso perfeito, que são considerados essênios e outros consideram a descendência de Zadok, ou os Zadoquitas. Bem mencionado em Ezequiel 44. O que diz Ezequiel 44, 14, Mariana? Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servir e guardarão a minha ordenança. Ezequiel 48, 11. E será para os sacerdotes santificados entre os filhos de Zadok que guardam a minha ordenança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Então, esse sacerdócio manteve uma pureza na liturgia da sua adoração, e eles foram destituídos do sumo sacerdócio na época em que Jerusalém foi invadida
pelos gregos, né? Vou mostrar ali na história mais à frente para você aqui nesse vídeo. E eles então se refugiaram, né? Tem até a revolta de Macabeus mencionada na literatura e também na história, onde eles retiraram os livros, né, antes de serem reformulados pela Septuaginta, né, que por ordem do imperador grego na época, ele criou uma versão da versão hebreia, uma versão grega que se tornou a versão para o mundo inteiro, usada pelos judeus, usada pelos cristãos. Enfim, a diferença de todas essas fés está no calendário, né? Você tem um calendário de Qumran litúrgico baseado na orientação perfeita e completa bíblica, né? Baseado no movimento nas constelações e no movimento solar, certo? Tudo ali batendo certinho. E possui práticas batismais, assim como também as outras liturgias, né, com a diferença de que o batismo é um simples banho de purificação, enquanto no cristianismo é feita por aspersão dentro do catolicismo e no meio evangélico feito um banho completo, né, de corpo inteiro, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cristão, seja evangélico ou católico, o judeu não tem esse tipo de ritual batismal, porém faz o banho também de purificação. E a liturgia de Qumran também prevê esse banho como uma forma de se isolar depois, né? É muito parecido, inclusive, com o Cordeiro, né? Que foi batizado por João, né, Mariane? E ele se isola no deserto para se purificar, né? E tudo mais. Então, é uma fé aqui muito parecida com a literatura de uma forma geral. Esses livros foram encontrados nas cavernas de Qumran e lá está a liturgia toda deles. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, anote aí, coloque aí se você não sabia disso nos comentários, mas se você tiver curiosidade, você encontra vários livros hoje à disposição na internet da literatura de Qumran. Você não vai encontrar o novo, que eles chamam de Novo Testamento, porque na época não tinha sido escrito ainda. Indo para a forma primitiva de escrita, nós vamos encontrar vários caracteres aqui. Dentre eles, nós temos caracteres que são bem diferentes da escrita hebraica hoje, que nós conhecemos. Nós vamos passar também pela Septuaginta. O que é a Septuaginta? A versão dos 70, né? Os 70 tradutores que fizeram a tradução da Bíblia para o grego, né? Da Bíblia não, perdão, dos livros do Velho Testamento para o grego. Aqui estão os livros que compunham a Septuaginta. E por curiosidade, a Septuaginta que eles usaram, que eles fizeram na época, foram retirados dos livros hebreus, tá? Porém, toda a Septuaginta escrita está completa só na Bíblia católica. Não tem na Bíblia evangélica. A Bíblia evangélica usa uma versão também oriunda da Septuaginta, porém os livros não estão completos na Bíblia evangélica. Tá? Só para constar aqui, é um documento, é uma versão antiga, né? Fazia parte da Biblioteca de Alexandria. Por que alguns livros foram perdidos? É óbvio que quando fora transformado para várias versões da literatura, cada povo que foi se achegando e conhecendo, tendo acesso à literatura hebreia, Jerusalém, os israelitas agora já consumidos pelo pecado, são invadidos por povos e mais povos, e então a literatura se espalha. Outras nações têm acesso. Os livros que não eram interessantes, eles retiram, porque iam contra a fé. O que eles podem manipular, eles manipulam. E agora ficam alguns livros perdidos. Alguns não são aceitos, inclusive dentro do cristianismo, porque iria contra toda a fé cristã, né? E agora eles colocam como livro não canônico, os livros não canônicos, eu vou explicar o que é isso.
dentro desse processo aqui, eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos falando de uma forma bem clara, até para um adolescente e uma criança, né? Esse vídeo é um vídeo informativo, que você pode, sem medo algum, nós estamos embasados em artigos acadêmicos e históricos, eu estou com a enciclopédia fotografada aqui, que está em nossas mãos, essa enciclopédia histórica, sobre os artigos bíblicos, a escritura, tanto a de Qumran quanto a literatura bíblica também. Então, alguns livros não foram aceitos. Eles estão na internet hoje à disposição em várias versões. Também Lutero faz um ajuste ali todo na literatura, conforme nós mencionamos lá atrás, retirando os livros que ele considera apócrifos, tá? Para fazer a Revolução Protestante e tirar a autoridade do clero católico. O rei James, após essa versão de Lutero, ele fica curioso e a história diz que ele pede para que seja feita uma versão mais próxima do original, porém toda uma tradução da Bíblia para ele é a chamada da Bíblia King James ou Rei Tiago. Essa Bíblia e a todas as outras vêm da vertente da Septuaginta. Nenhuma está longe da Septuaginta. Todas elas são da Septuaginta. É lógico que é uma versão melhor também, a versão do rei James. Porém, por volta do ano de 1914, se eu não me engano, é encontrada dentro das cavernas de Qumran os rolos do Mar Morto. Até este momento aqui, a literatura utilizada eram cânons feitos tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Tá? Era um códice feito por eles, que continham somente os livros que eles acharam por bem deixar. Essa literatura aqui de Qumran, apesar de ser achado mais recente, mas ela é mais antiga em sua escrita, uma boa parte no antigo hebraico, né? E não no que eles chamam de judaico hoje, que eles chamam hebraico, a linguagem que eles usam hoje, que não é hebraica, mas é judaica, a gente já mostrou em alguns vídeos. Então essa literatura aqui é uma literatura diferente em algumas passagens da Septuaginta, tá? Tem textos chaves. Caverna 4, por exemplo, você vai encontrar lá literaturas que falam sobre o calendário e a liturgia, e todos os fragmentos encontrados no rolo ali faz um alvoroço em Jerusalém. Eles fundam o Museu do Chapéu. Raquel Elior se torna imbatível ao mostrar que o calendário judeu atual não é verdadeiro. E aí cresce a especulação dentro das redes sociais. Mas a literatura de Qumran é fantástica. Mas o que seria a Bíblia? Mariane, quantos livros possui? Aliás, o que seria a Bíblia em si? Conjunto de livros. O que tem dentro? Quantos livros possuem a Bíblia evangélica? 66 livros. E a católica? 73 livros. E a etíope? 125 livros. A mais completa. Então, ela é um conjunto de livros, né? Quando você for explicar para o seu filho, se você não explicou aí, passou da hora, né? O que seria a Bíblia, que é um conjunto de livros. As pessoas pensam que ela é um livro só, não, mas ela é vários livros dentro de um único, né? É como se fosse uma biblioteca grande que você pode carregar. Isso é fantástico, né? Depois da imprensa eles progrediram muito. Mas como que a Bíblia é dividida, Mariane? Em livros, capítulos e versos. Por que a Bíblia é diferente uma da outra? Traduções em línguas diferentes, povos diferentes, traduções literais, interlineares, tradições diferentes, liturgias diferentes. Então, além da tradição de um povo, você tem a tradução que pode ser interlinear, que pode ser tradução literal. Você tem liturgia diferente nas crenças. Resumindo aqui, para você entender por que ela é diferente, cada povo que se apoderou daquela liturgia e a fé preparada para os hebreus, aplicou e organizou de acordo com a sua própria fé. Fizeram mudanças necessárias ali. É por isso que existem versões diferentes com acréscimos. Por que a Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento?
Líderes religiosos no passado julgaram que Deus havia mudado os termos para adquirir a herança. A divisão reflete duas alianças, testamentos, feitas por Deus. Então, alguns teólogos, após o romanismo liberar as versões, após a tradução deles para o latim, devolveram como eles quiseram, né? Que bom que eles preservaram, mas eles recolheram. Ninguém, você pode ver isso na história, ninguém podia ter livro, algum livro bíblico na época, todos foram recolhidos, os que foram achados com alguém foram mortos. E tem histórias lindas, né, que eles carregavam pedaços desses por dentro das suas próprias peles para não serem pegos, né, pedacinhos para ler nas suas reuniões. Mas os romanos então perseguiram, mataram todos aqueles que eram os descendentes diretos e fiéis do Cordeiro. O cristianismo que surge depois surge com um contexto moldado ao interesse do romanismo. A literatura já vem traduzida para o latim e agora eles fazem uma separação para que o povo entenda, por ordem deles, a partir dos concílios, que o que estava antes do livro de Mateus é julgado uma aliança antiga, foi consumada, e uma nova aliança a partir do livro de Mateus. Foi isso que eles fizeram, mas isso não está escrito em parte alguma da Bíblia, nova e velha aliança. Mas tem lá Paulo, né, Mariana? Paulo fala, não, aqui nós estamos debaixo de uma nova ordenança e tal, né? Mas já falamos disso em outros vídeos, não vem ao caso aqui, senão fica muito longo, mas não é verdade, não é real, né? Se você pega um verso isolado desse, você tem outros muitos, como Tiago, dizendo que a ordenança permanece ali no Tiago capítulo 2. O próprio Cordeiro falando em Mateus que nem ele veio abolir, nem o céu e a terra passaria e a aliança seria derrubada. Mas enfim, o que eles fizeram então para que a população acreditasse que somente aqueles livros da Bíblia eram considerados sagrados? O que é canonização? O que são livros canônicos, Mariane? São aqueles que compõem a lista de textos considerados autoritativos e divinamente inspirados por uma comunidade religiosa específica, como a Bíblia no cristianismo. A palavra cânon vem do grego e significa vara de medir. Então, eles usaram uma medida segundo um tradicionalismo para dizer, olha, esses livros aqui são sagrados. Esses daqui não vão compor a Bíblia. Exatamente assim. Não foi uma revelação. Os profetas vinham escrevendo. É claro que deveria ter muita coisa, né? Mas, ao todo, ficaram de fora, por exemplo, o livro de Jubileus, que, segundo os historiadores, fora escrito por Moisés. Deixaram só 5 dos descritos na Bíblia por eles, chamado de Pentateuco ou a Lei. E o restante, alguns, como o livro de Enoque, nós vamos falar sobre isso daqui um pouco, alguns, como o livro de Enoque, foram retirados. E o que são livros apócrifos, Mariane? São obras religiosas destituídas de autoridades canônicas, não foram aceitas por autoridades de determinada instituição religiosa. Então, um religioso disse, olha, agora nós vamos fundar o cristianismo, certo? Concílio de Trento, de Nicéia, essa daqui é a liturgia, essa é a fé, esse é o costume. E esses são os livros que vão seguir conosco. Constantino fez muito bem feito, não tinha como contestar, né? Os originais não circulavam amplamente, havia só a versão no latim, não tinha como contestar, e assim como os teólogos defendem hoje, sabendo desse contexto aqui, mas defendem. Então, surgem as traduções das Bíblias, né? Os católicos, por exemplo, fazem a Bíblia de Jerusalém, está aqui mencionada na enciclopédia, ó, Bíblia de Jerusalém. O que tem de especial nessa Bíblia de Jerusalém? Eles colocam no rodapé os locais que eles fizeram acréscimos, eles são sinceros, isso é positivo, tá? Se você não tem uma Bíblia católica chamada Bíblia de Jerusalém, é uma boa Bíblia para você ter. Porque há alguns textos que foram modificados para se adequar à fé cristã,
eles colocaram as menções no rodapé, dizendo em que concílio foi, por que eles fizeram essas adulterações e como que eles fizeram. É uma boa versão, tá? Você tem hoje também circulando a Bíblia Judaica completa, que não passa de uma versão da Septuaginta, e aqui eu vou dizer para você que tanto essa quanto essa é uma versão literal. O que é uma versão literal? Lê um comecinho aqui pra gente, Mariane, fazendo um favor. Traduções literais versus paráfrases. Existe uma escala de medição das traduções. Em um lado da escala estão as traduções literais que reproduzem na língua receptora, português, as formas gramaticais da língua fonte, hebraico, aramaico e grego. Os tradutores as dominam, traduções de equivalência formal. Então, a denominação é uma tradução de equivalência formal. Então, o texto resultado dessa tradução, ele é modificado para se adequar à língua que está sendo transmitida. Por exemplo, não havia tradução para a palavra amor na língua portuguesa, e aliás, para a palavra, eles chamam de ahavá, né, Mariana? Como é que é? Não, eu também não lembro aqui, mas é uma coisa assim, né? A palavra amor, não me recordo, desculpa, fugiu agora aqui da mente. Mas como não tinha uma palavra para traduzir parecida, e tinha um amor ali, que é uma coisa banal, né? Que eu digo eu te amo, o outro diz eu te amo, e eles colocaram para a tradução, né? Referente a esta palavra. E resumindo aqui, muitas outras, o tradutor pode adequar o texto de acordo com o contexto gramatical da escrita que está recebendo agora. Então o texto não é original. Então todas as João Ferreira de Almeida, todas as Bíblias judaicas completas vêm da Septuaginta e são traduções literais, certo? As traduções são todas feitas por uma pessoa que não respeita literalmente o que está em cima colocado embaixo. Ele simplesmente formula uma frase dentro da nova língua que está sendo traduzida. Não é um texto bom, tá? Aí o texto melhor que nós teríamos hoje seria o interlinear, né? Eu tenho aqui uma versão, eles chamam de hebraico, mas não é, né? Uma versão judaica. E aqui em cima está o quadrático judaico com sinal massorético e embaixo algumas palavras são traduzidas ao pé, tá? Outras não são. Eu garanto a vocês, já fizemos vídeos mostrando aqui, mas é uma versão um pouco melhor, que seria a interlinear. Se você tem dúvida, você pega qualquer tradutor hoje, como o Google Tradutor, joga a palavra lá e ele te dá a tradução embaixo. Mas é uma boa versão. Agora que você entendeu de versão, de tradução, e entendeu um pouco sobre como é aplicado o tradicionalismo, se você ficou alguma dúvida aqui, nós estamos sendo bem objetivos para o vídeo não ficar longo. Mas se ficou alguma dúvida, nós temos uma sequência de vídeos aí no canal escrita assim: não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, tá? Bem explicadinho lá sobre as versões bíblicas, sobre as traduções sacerdotal, a eloísta, javista e uma série de outras vertentes, tá bom? Mas agora nós vamos analisar os elementos. Dentro do cristianismo, existe um elemento forte que baseia toda a fé, que seria a morte e a ressurreição do que eles chamam de Jesus, o Cristo. O que nós encontramos em Mateus 28, Mariane, no verso 1? E no fim dos sábados, já começando a alvorecer para o primeiro dos 7 dias da semana, veio Maria, que seria a Madalena, e a outra Maria para verem o sepulcro. Eu vou provar para você que o cristianismo
para manter uma ressurreição no domingo. Não saia daí, não se assuste com o que eu vou falar. Inclusive, se o que eu vou falar aqui você nunca viu, escreva nos comentários. Eu vou provar para você que eles adulteraram essa parte para dizer que o Cordeiro ressuscitou no domingo. Aqui nós temos um relato mencionado que não é o suficiente, eu vou mostrar mais para você, falando sobre a ressurreição, certo? Naquele ano, naquela semana em particular, você vai notar que houveram vários sábados. O hebreu, o judeu, ele considerava as festas bíblicas como a Páscoa, o ázimo, shabats, descansos, certo? E eu vou mostrar para você aqui que esse texto está adulterado. Você pode ler com o tempo depois, eu vou disponibilizar esse PDF. Você pode baixar a The Word também, com todas essas informações aqui. É um aplicativo, tá? Mariane? Lembrando que essa referência aqui, fim dos sábados, de Mateus 28:1, está explicando conforme o calendário judaico. Exato. E não o calendário que o próprio Messias seguiu. Exatamente. Mas dentro do calendário judaico, tanto no calendário judaico quanto no calendário que o Messias seguia, que era diferente do calendário judaico, houve sábados durante a semana da morte e ressurreição dele. Muito bom. Aqui nós temos uma outra informação fantástica, tá? Quando eu troco a versão para ver frase a frase a tradução, que seria interlinear, melhor para se compreender, a gente mostra que ele não morreu nem na sexta-feira e nem ressuscitou no sábado. O que está escrito aqui, Mariane? Olha, lê para a gente o verso 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Foram ao túmulo. Nós temos uma vertente aqui para Marcos 16. Quando você procura o verso strong do 45:21, a palavra primeiro dia da semana mostra ser mal traduzida. Qual seria a palavra aqui, Mariane? Shabaton. Ou sétimo dia de cada semana. Então, e muito cedo, no sétimo dia de cada semana, o que aconteceu? As mulheres foram ao sepulcro, tá? Elas foram ao sepulcro para ver o cordeiro, para embalsamá-lo. Aqui a versão diz assim, vamos voltar lá em cima para você ler sem... E lê para a gente o verso 1, Mariane. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamar. Ora, se você for analisar, e nós já mostramos em alguns vídeos aqui, esse sábado passado aqui era a Páscoa judaica. Festivo, era um sábado festivo. Exato. E não um sábado semanal. Que ocorreu naquele ano no 5º dia da semana. Como é que a gente sabe disso? É bem simples. Se você fazer o cômputo da saída do cordeiro para a casa, para ir ressuscitar Lázaro, para a casa de Lázaro, e volta e entra em Jerusalém no domingo de Ramos, você vai conseguir fazer um cálculo perfeito. Daí você encontra esse detalhe enfático aqui. Eles compraram aromas. Quando passou o sábado festivo, eles compraram aromas para ir embalsamá-lo, certo? Depois que elas fizeram isso, e muito cedo, no primeiro dia da semana, que seria o sábado, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras. Ora, você vê que há duas situações aqui, certo? Uma que elas compram os aromas no 6º dia da semana, porque não era sábado. E agora no sábado semanal, que é o 7º dia, elas vão até o sepulcro para encontrar ele. E ele já não estava mais. O texto é claro. E muito cedo no sábado, podemos colocar aqui ao despontar do sol, poderíamos usar, foram ao túmulo.
Mas aqui a vertente vem mencionando detalhes extraordinários. Olha só, como que a gente consegue provar isso melhor? Nós vamos usar outras versões aqui. Mas existe um detalhe na história que ele passa despercebido. Quando eles começaram a conspirar contra o cordeiro, eles queriam o quê? Matá-lo, mas não durante a festa, a Páscoa. Onde está isso? Mateus 26, verso 5. Lê pra gente, Mariane. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Exatamente. Então, eles não queriam que ele fosse morto durante o sábado. Um outro detalhe está em João 19, 28, capítulo 19, verso 31. Lê pra gente, Mariane. Os judeus, pois, para que os corpos não ficassem sobre a cruz no sábado, uma vez que já era o dia da preparação... Está entre parênteses aqui, né? Está em parênteses, eu não vou ler. Rogaram a Pilatos que as pernas deles fossem quebradas e que eles fossem carregados para longe. Você pode agora ler o resto do texto, você vai ver que chega no cordeiro, ele já estava morto, não quebraram as pernas dele e tudo mais. Mas por que nós estamos mencionando isso? Eles julgam ser esse dia o dia de sexta-feira, sexta-feira da paixão, porque eles mencionam que as pernas tinham que ser quebradas, eles não poderiam ficar no sábado semanal. Mas o sábado daquela semana, você pode procurar na história, você pode procurar na arqueologia, o sábado semanal não caiu no mesmo dia de Páscoa. Então, esse dia de preparação aqui era a Páscoa judaica. Porque o cordeiro numa quinta-feira. Exato, porque o cordeiro já tinha celebrado a dele. Ele não era judeu, era hebreu, certo? Indo mais à frente aqui, eu vou mais além um pouquinho, para quem tem ainda dúvida. Ah, mas eu sou protestante, eu creio no protestantismo. Então eu vou ler para você Martinho Lutero. Lutero defendendo a tese e colocado numa versão dele, né? Para quem não conhece, eu tenho aqui uma 1545, está em alemão. E aqui o texto em em Marcos 16, nós temos a seguinte orientação da mesma forma que eu li lá. Aqui sábado e aqui sábado de novo, tá? Então eu coloquei no Google Tradutor, você também pode fazer o mesmo, copiar daqui, ampliar aí na sua casa, e você vai ter a seguinte tradução. Só que aí, no caso da Bíblia de Lutero, não está escrito que ao raiar do sol ou de manhã bem cedo. Está dizendo assim, e terminando o sábado, porque o sábado, no caso aí seria o cerimonial, tá? Ele termina ao crepúsculo da tarde. E terminando o sábado, Maria Madalena, Maria Jacó e Salomé compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus e foram ao túmulo bem cedo, num sábado, ao nascer do sol. Não tem discussão. Você pode ser que você seja um teólogo, você que está vendo o vídeo. Se você fez teologia de verdade, se você estudou a história e a arqueologia, você sabe disso aqui. Não é novidade para você. Se você que está me assistindo nunca tinha visto, comente aí pra gente. Agora, lendo Mateus, capítulo 28, tá? O verso 1, como nós lemos lá atrás. Como ficaria traduzido, Mariane? Mas na noite do sábado, que começa na manhã do primeiro dia do sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, como que a gente compreende isso aí? Vamos entender o tempo hebreu, certo? O tempo hebreu funciona assim. A noite vem antes, como lá descrito em Gênesis. E houve anoitecer e houve manhã o primeiro dia. Começou tudo no escuro, certo? Então, a primeira parte do descanso para o hebreu é a parte noturna, tá? Então, quando passou o sábado... A parte noturna do sábado, amanheceu, continuou o sábado, a parte da manhã. As meninas foram no sepulcro. Ainda aqui, eu quero provar historicamente para você, você consegue. Hoje ficou mais fácil, tá? Você pega a inteligência artificial e digita exatamente o que eu coloquei aqui.
você vai ver dando para você os artigos científicos e acadêmicos de toda essa informação que eu estou trazendo aqui. Mas não está a referência, você consegue. É muito simples de conseguir. A fé judaica, o sumo sacerdote e o sacerdote. O que mudou da fé hebraica para a judaica? Mariane, lê para a gente, porque nós estamos vendo elementos, vimos a morte e ressurreição, vimos dentro do cristianismo, que é algo forte dentro do cristianismo. Provamos para você aqui que ele não ressuscitou no domingo, e muito menos que ele morreu no sábado. Se você não percebeu aqui, que ele morreu na sexta-feira, se você não percebeu aqui, eu mostrei para você, mas eu tenho um vídeo próprio mostrando isso em detalhes. É que aqui eu estou passando porque algumas pessoas que nos acompanham já viu isso várias vezes. Mas se você é novo, nós temos no canal vídeos mostrando que o cordeiro tem até um pedacinho aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Aqui, ó. Você pode ler dentro de Mateus 26. Vai lá em Mateus 26, você vai encontrar no verso 17. O que está escrito aqui, Mariane? No dia anterior aos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que preparemos a Páscoa para tu comeres? Ou seja, o cordeiro, como um legítimo hebreu, ele morre na noite do quarto dia, certo? Olha o contexto aqui, na noite do quarto dia da semana. Na noite do quarto dia ele ceia. Então, mas ele morre durante o dia, Durante o dia. Ele ceia na noite do quarto dia, certo? Depois que ele ceia, que ele celebra a Páscoa hebreia, os discípulos já sabiam qual era a Páscoa hebreia. Não é novidade para eles. Os judeus iam ter a Páscoa dias depois. O hebreu fala, os discípulos devem falar, mestre, eles colocam aqui, Mateus, ao descrever, né, coloca aqui, o historiador Mateus, olha, no dia anterior, né, no dia anterior, que antecedia a Páscoa, ou o asmo que seja, onde queres que nós preparemos? E se você for ler o restante aqui, você vai ver que ao anoitecer estavam sentados ele e os discípulos, certo? Ao anoitecer, e ali eles cearam, e depois que ele celebrou a Páscoa hebreia, ele foi morto antes da Páscoa judaica. É muito claro isso. No quarto dia da semana ele é morto. Para cumprir a profecia de Jonas. 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, o consenso que nós estamos explicando aqui não é o momento em que elas entraram no sepulcro e é o momento a partir que foi contado. Esse momento a partir da contagem nós já explicamos aqui, que é o que nós cremos. Agora, o que nós estamos colocando em tese aqui é que a palavra não é primeiro dia da semana. Não. É que a palavra não é domingo. Não. A palavra é sábado. É sábado. Então, literalmente, ele ressuscitou no sábado. E eu até mencionei aqui o fato dele ter ressuscitado na manhã do sábado, mas ele poderia muito bem ter ressuscitado na noite do sábado. Porque quando elas chegam no sepulcro ao raiar do dia, já estava aberto a pedra. Não havia mais ali, né, corpo para ser encontrado, para elas levarem as especiarias, enfim. Então ele pode muito bem ter ressuscitado na noite do dia, né, que antecede ali o dia do sábado, na noite ali do sábado da contagem semanal. Então eu espero que você tenha compreendido esse detalhezinho aqui. Agora, já que você percebeu essa questão de diferença, nós já vamos aqui para a vertente que nós temos aqui. Por que o judeu, desde os gregos, começaram a celebrar as festividades, inclusive no tempo, em dias diferentes do que o Cordeiro apresentou e no qual era julgado como dissidente, que seja o que você queira chamar. Os gregos, quando invadiram Jerusalém, especialmente durante o período do domínio dos Seleucidas sobre o Antíoco IV Epifânio, tomaram medidas severas contra os líderes religiosos judeus, incluindo os sumos sacerdotes. Eles forçaram os judeus a abandonar suas leis religiosas, profanaram o templo de Jerusalém e introduziram práticas pacíficas e legais nos atos sagrados, como sacrifícios proibidos e orgias. Segundo fontes, alguns sumos sacerdotes foram substituídos por líderes nomeados pelos gregos, muitos sendo considerados fraudulentos,
o que contribuíram para a desintegração da autoridade religiosa tradicional judaica. Em resumo, os sumos sacerdotes foram subjugados, muitos foram substituídos por líderes nomeados pelos gregos, e houve profanação do templo, com consequências diretas para o culto e para a autoridade sacerdotal judaica em Jerusalém, sob o domínio grego. Nesse momento, o resumo que eu te digo aqui é destituído o sacerdócio, que era da linhagem de Arão, e é colocado outro sacerdócio de interesse grego, para incluir a observância da lua, inclusive no calendário litúrgico. Mudar as datas. Eu estou te mostrando aqui por que ocorreu a Páscoa judaica e a Páscoa hebreia do Cordeiro em dias diferentes. O calendário judaico, Mariane. O calendário festivo de Israel passou a usar a marcação baseada na lua desde as épocas bíblicas, conforme relatado na Bíblia hebraica. Originalmente, o início de cada mês era determinado pela observação direta da lua nova, que marcava o começo do mês lunar. Essa prática foi supervisionada pelo Sinédrio, a Corte Suprema Judaica em Jerusalém, que recebeu testemunhos específicos sobre a observação da lua nova para santificar o início do mês. Assim, o calendário judaico é lunisolar, combinando o ciclo lunar de cerca de 29,5 dias com o ciclo solar para manter as estações do ano alinhadas com o calendário. Essa forma de calendário está em uso de forma contínua há mais de 3.000 anos, sendo que já na época da entrega da lei de Moisés, no Monte Sinai, o calendário lunar foi instituído como base para as comemorações e festividades. Aqui é uma informação, você percebe que até a literatura histórica menciona que desde a época de Moisés, o calendário lunar foi substituído como base para comemorações e festividades. Você percebe que na época da lei, olha, já que na época da entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, o calendário lunar foi instituído como base para as comemorações e festividades. Você percebe que toda a estrutura converge para um calendário lunar. É o que está nas redes sociais, é o que está colocado para as pessoas e eles tentam provar, mas eu vou mostrar para você que isso aqui não faz parte da fé hebreia. O que tem no calendário gregoriano, Mariane? O calendário gregoriano foi construído através da reforma do calendário juliano, que estava desregulado em relação ao ano solar. Instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII, o novo calendário foi criado para corrigir o erro acumulado e alinhar a data da Páscoa com os equinócios e solstícios, através de regras mais precisas para o ano bissexto. A reforma também determinou que o dia seguinte a 4 de outubro de 1582 seria 15 de outubro de 1582 para recuperar dos dias perdidos. E lembrando que nós já falamos sobre esse detalhe aqui no vídeo, tá? Esses dias aqui perdidos. Ele modificou a data e não a semana. E não a semana. A semana não foi modificada. Já provamos em outros vídeos. O que levou à criação do calendário gregoriano? Correção do calendário juliano. E a necessidade da sincronia, tá? Então, o calendário gregoriano reformulado do juliano, ele faz a adequação para que a Páscoa caísse próximo ao equinócio. Porque estava destoando ano após ano, porque o relógio do Criador, ele se modifica. Existe uma Bíblia que está abalando corações e estruturas na internet, vídeos após vídeos, falando que a Bíblia etíope é uma versão mais próxima do original. Vamos ver se é mesmo? Essa daqui é uma versão que eu disponibilizei no grupo do WhatsApp e no Telegram. Ela possui 125 livros. É uma Bíblia para boa leitura. Mas dentro do livro de Jubileus, segundo os historiadores, o sexto livro que Moisés escreveu, para contagem de tempo, nós encontramos no capítulo 1, verso 14, escrito assim, na versão etíope, que é a que circula pela internet do livro de Jubileus. E esquecer-se-ão de toda a minha lei, e de todos os meus mandamentos, e de todos os meus juízos,
e desviar-se-ão quanto às luas novas, e aos sábados, e às festas, e aos jubileus, e às ordenanças. Vamos ler a versão encontrada em Qumran, segundo os arqueólogos provenientes dos Adoquitas ou Essênios. É a que nós usamos. Capítulo 1, verso 14. E eles esquecerão toda a minha lei, o meu mandamento e toda a minha justiça, e descuidarão o primeiro do mês, o sábado, a festa, o jubileu e a lei. Se você gosta da lua, se você quer seguir uma vertente grega direta da Septuaginta, por mais que seja mencionada a mais próxima do original, é um prato cheio para você. Lua nova de cada mês. E você começa a marcar o seu calendário. Se você quer ver a versão hebreia, aqui está o mapa. Eu disse para vocês que eu ia entregar o mapa. Se você quer ver uma versão hebreia, está aqui. Mas como é que a gente sabe? Nós fizemos um marco aqui no sítio. Nós computamos o calendário pela lua e computamos segundo a versão hebreia. Segundo a versão grega e segundo a versão hebreia. Não dá para computar segundo a versão hebreia. A menos que você... Segunda versão... grega. Não dá para computar. Por quê? Porque se baseia na lua. Ah, mas eu gosto. Fique à vontade. De gosto em gosto, tem muitas denominações, muitas religiões, cada uma adequando a literatura ao seu ponto de tradicionalismo e criando as suas liturgias. Na verdade, Rogério, eles falam que consegue computar através da lua. Ah, mas consegue, mas a lua se atrasa 10 dias a cada ano. A cada ano. E aí, como é que fica? Exato. Como que fica? Porque os próprios livros mencionados, escritos por Moisés, que no caso seria o livro dos Jubileus, diz a respeito desse atraso lunar. Ah, mas a própria Bíblia fala, lá tem lua nova para a Bíblia fora, já mostrando para vocês em outro vídeo que aquilo é um acréscimo. Aí esse livro de Jubileus aqui, não, ele está mencionado na Bíblia. Ele está mencionado na Bíblia. Eu mostro para você aqui na enciclopédia, ó, lá atrás, as passagens bíblicas aonde os livros perdidos são mencionados. Esqueci até de mencionar aqui, Mariane, nós temos aqui os livros, aqui, ó, 23 livros que são mencionados, os livros perdidos. No livro de Números 21:14 é mencionado o livro livro das batalhas do Senhor. Tá bem aqui, ó. Opa, aqui. Aqui, ó, vou passar o mouse, ó. Números 21:14. O livro dos justos está mencionado em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. A história de Salomão em 1 Reis 11:41. Então são inúmeros livros que são mencionados na própria Bíblia. Não tem como fugir. Indo lá, que nós queremos finalizar com chave de ouro aqui, eu quero mostrar um detalhe importantíssimo para você. Além de todas essas informações que nós trouxemos, nós estamos divulgando já há anos um calendário hebreu segundo Enoque, que está aqui, conforme o próprio Cordeiro, a Páscoa no 4º dia da semana, no 15º dia do mês. A Mariane ainda estava mencionando hoje no café da manhã, né, Mariane? Que para a gente encontrar o calendário bíblico é como está descrito no livro dos Salmos. Olhar para o céu. Os céus são testemunhas do Criador e ele mostra certinho. Como que a gente pode encontrar o primeiro dia do ano, Mariane, assim enfático e corretamente? Na verdade, não tem como saber, olhando a olho nu, a gente só conseguiria entender a partir do posicionamento solar durante o dia. Exato. Mas os sinais. Alguns defendem que o ano hebreu precisaria começar na constelação zodiacal de Áries, quando o Sol, no caso, estaria em Áries. Mas isso não é exato na época qual nós estamos, são passadas eras. A era dura aí entre 1000 a 2000 anos, dependendo do tamanho da constelação, tá? Então, a constelação de Áries já é uma era passada, ela já foi. Hoje,
nós entendemos que nós estamos na era de peixes e o ano novo, ele começa a partir do momento em que o Sol tenha uma aproximação da constelação zodiacal de peixes e, ao mesmo tempo, próximo a isso, dentro desta semana, acontece o equinócio. Então, ele pode acontecer, no caso, a gente marca o primeiro dia do ano numa quarta-feira, que é o momento que o Sol ele faz a sua marcação dentro da constelação de peixes, tá certo? E próxima dessa quarta-feira, em que o Sol se alinha a peixes, precisa acontecer o equinócio. Ou dias antes ou dias depois, ou dentro da própria quarta-feira. Existem outros luzeiros, né, Mariane? Mas esse ano de 2025 do calendário gregoriano, dia 19 de março, foi dia 1 do calendário do Criador. Nós temos vários vídeos aí, se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, a gente manda para você o calendário, sem ônus nenhum. E a constelação de Áries, na era de peixes, ela, no caso, que já estamos já 2000 anos dentro da era de peixes, ela, no ano a qual nós estamos agora, né, nos dias de hoje, ela, no caso, marcaria o mês 2 e não o mês 1, tá? Porque, assim, as eras, elas são contadas de uma maneira... o relógio, né? O relógio que nós usamos aqui, ele é movimentado da direita para a esquerda, né? Sempre da direita para a esquerda. E as eras, elas se modificam no sentido anti-horário, tá? A cada viração de era acontece no sentido anti-horário, tá? Eu sei que é um pouco confuso para quem não entende sobre o assunto, mas você pode estar baixando um aplicativo Stellarium e você pode estar fazendo ali um retrocesso para você estar observando as eras. E você vai entender o que eu estou dizendo, né? Esse sentido anti-horário, ele é real, tá? Então, vamos supor, nós estamos na era de peixes, correto? Mas nós estamos já no final da era de peixes. É o ano que vem vai mudar? Não, não é o ano que vem. Ainda vai levar algumas centenas de anos para que isso mude. Mas a próxima era, por exemplo, que está para iniciar, que está para vir, na verdade, é a era de Aquário. Entende? E Aquário, ela está, no caso, à frente de Peixes, né? Então, no sentido horário, Aquário está à frente de Peixes. Na verdade, atrás de Peixes. E no sentido anti-horário, ela estaria à frente, tá? Então, Aquário, no caso, Peixes está ali entre Áries e Aquário, tá certo? Então, Áries já passou a era de Áries, que foi ali o período de Moisés, né? O período do povo ali, dos israelitas, né? Todo aquele período ali de perseguição dos israelitas, na época daquela construção do templo, todo esse milênio ali foi dentro da constelação de Áries, tá certo? Quando chegou a época do Messias nascer, o Sol estava iniciando a era de Peixes. Então tem 2000 anos que nós estamos em Peixes. Esses 2000 anos está para se encerrar, tá? Vai levar ainda alguns anos para que se concretize, mas está para encerrar. E nós vamos estar entrando na era de Aquário, né? Daqui a alguns anos, tá certo? Então é de sentido anti-horário, tá certo? Que as eras, elas fazem o seu trabalho de marcação. Então, o quesito calendário não dá para nenhum homem computar. O próprio Criador deixou vestígios. Eu não posso usar aqui, mas o pontífice lá no concílio aqui de Nicéia de 325 viu a necessidade de mudar o calendário. Não pode ser. Mas os líderes judeus lá do Sinédrio viram a necessidade de incluir a lua para observar o calendário. Não pode ser. Tem que ser segundo as orientações escriturísticas e tem que bater com o céu, certo? Eu quero finalizar aqui com chave de ouro um outro elemento. São vários elementos que exemplificam uma fé, tá? Um tradicionalismo. Eu quero tocar no último aqui para a gente fechar esse vídeo. E eu quero que você comente se você sabia sobre esse também. A grande comissão que ela é realizada tanto nas igrejas evangélicas quanto católicas dentro do cristianismo hoje,
ela é um acréscimo. Eu vou provar para você. O que está escrito em Mateus 28:13, Mariana? Lê para a gente. Aliás, perdão, 19. Portanto, havendo ido, ensinai e fazei discípulos de todas as nações. Tem um parênteses aí, né? Já explicamos para você Bem grande. que o que está em parênteses, que vai seguir até o verso 20, não está no original. Tá? A gente prova isso aqui. Então é tá? assim, ó. Portanto, havendo ido, ensinai e fazer discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não tem batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você esquece isso aí. Está isso incluído, aí é acréscimo, mas tá? não é original. A forma batismal na Bíblia foi adulterada ao longo do tempo, principalmente devido a fatores históricos, linguísticos e eclesiológicos, que influenciaram a transmissão dos textos e as práticas litúrgicas. O batismo, como ritual cristão de iniciação, passou por diferentes interpretações e adaptações conforme as igrejas e tradições desenvolveram sua doutrina e liturgia. A forma original do batismo nos textos do Novo Testamento, especialmente em Mateus 28, verso 19, menciona o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, ao longo da história, variantes textuais surgiram por causa de traduções, copistas que fizeram ajustes para reflexões doutrinárias específicas e para harmonizar a fórmula com a teologia da Trindade, consolidada posteriormente no Concílio de Nicéia. Não, mas pera lá. Então os discípulos do Cordeiro, seguidos de João, eles não batizavam em nome da Trindade. Não. Só ocorreu 325 depois de Cristo. Nem tinha discípulo, não tinha mais. Que coisa interessante. O que mais, Mariana? Além disso, diferentes comunidades cristãs praticavam o batismo com variações na forma verbal. Por exemplo, a expressão grega usada poderia traduzir-se de formas totalmente diferentes. E algumas linhagens cristãs adotaram fórmulas diferentes como o batismo em nome de Jesus. Essa evolução e variação fizeram com que a forma batismal textual e usada liturgicamente fosse modificada e adulterada em certas tradições, refletindo as disputas teológicas, culturais e históricas que moldaram o cristianismo ao longo dos séculos. Moldaram o cristianismo, ou seja, o cristianismo que está aí não é o cristianismo do começo. Não. Em suma, as adulterações da forma batismal na Bíblia se deveu a transformações históricas, traduções e interpretações doutrinárias e adaptações litúrgicas que modificaram a fórmula original para se alinharem às crenças e práticas decorrentes do desenvolvimento do cristianismo. Então, mais uma aí para você. Para você, eu estou entregando um mapa, né? A gente pode escrever mais nesse mapa aí, mas já por aqui já dá para você enxergar um norte que literalmente, sagradamente falando, o cristianismo moldou a liturgia ao seu modo, o judaísmo também, e a tão falada fé etíope hoje, inclusive a Bíblia também utilizada, é um molde feito do que era hebreu. A literatura hebreia hoje mais próxima seria de Qumran, está à disposição, você pode pesquisar na internet, eu posso disponibilizar para você, você pode pedir sem ônus nenhum, de graça receber, de graça dai, eu posso mandar para você, né, pelo próprio WhatsApp, a gente tem um número aí no canal, né, se você não encontrou é 66, 992515525, você pode me pedir, eu te mando sem problema nenhum, você pode deixar o seu comentário, você pode colocar se concorda ou não concorda, nós queremos te ouvir, compartilhe esse vídeo, eu acredito que esse resumidão, quase que completo, referente a alguns elementos das ideologias, das religiões, não esteja tão completo assim e você tenha visto tão completo assim. Nós trouxemos hoje com muito carinho para você, espero que você tenha compreendido o nosso recado, qualquer dúvida estaremos à disposição no PV, voltaremos, nós vamos falar sobre a Trindade, tá? Tá pronto, eu sempre faço uma adequação, a gente grava uma vez, igual nós fizemos, gravamos esse vídeo fim de semana passado, mas aí eu vi que faltava alguma coisa, um incremento ali, regravamos hoje. Mas eu espero que você tenha compreendido. Fique conosco,
leve essa ideia do sobrevivência para frente, porque aqui sim nós somos a resistência, aqui sim nós somos a sobrevivência. Qualquer dúvida estaremos à disposição no PV. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.